No Salmo 37, nós vamos ler os 5 primeiros versos desse salmo. Diz assim o texto sagrado: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a erva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Gracioso Deus e Pai, aqui está uma porção da Tua Palavra, inspirada pelo Teu Santo Espírito. Vem, Senhor, falar aos nossos corações através da Tua Santa Palavra. Traduz isso, Senhor, em ações em nossas vidas. Ajuda-nos a confiar em Ti, ajuda-nos a agradar-Te e ajuda-nos, Senhor, a entregar o nosso caminho a Ti, para podermos ser fortes nessa terra. Nos ajuda, Senhor, ensina-nos como devemos proceder, fortalece os nossos passos, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa esperança. É o que te peço e já te agradeço, tudo no nome santo de Jesus. Se a igreja concorda, ela diz amém. Louvado seja o Senhor. Sentem com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Salmo 37 é o salmo de Davi. Muito provavelmente Davi escreve esse salmo já no final da sua vida, por se tratar de um salmo de sabedoria. Esse salmo, ele tem o principal argumento dele, é dirigido aos que estão desanimados diante das injustiças que parecem dominar o mundo. Aqui ele está trabalhando e aconselhando os seus súditos, porque ele era o rei Davi, escrevendo ao povo de Deus, ao povo que ele tinha sido levantado para direcioná-los a Deus, e ele estava aconselhando esse povo de uma forma muito fantástica, porque esse salmo é um salmo acróstico. O que é um salmo acróstico? Acróstico nada mais é do que uma forma didática de se escrever as coisas de Deus, para que as pessoas pudessem decorar. Então o acróstico tinha uma ordem. A cada 2 versos, aqui não é um acróstico perfeito, mas a cada 2 versos deste salmo era uma letra do alfabeto. Então o versículo 1 e 2 era lido, e aí as pessoas recitavam, decoravam, e ali era a letra Aleph. Aí os versos 3 e 4, a letra Bet. 4 e 5, a letra Gimel. E aí eles iam no alfabeto hebraico, falando e citando esse salmo ao ponto de decorar. Era assim que eles faziam antigamente, porque nem todos sabiam ler, nem todos tinham a palavra. Eles precisavam ouvir, e ouviam repetidas vezes, e decoravam. As crianças decoravam, elas citavam. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos, e um dos salmos que tem textos, versículos mais conhecidos no mundo todo. Hoje nós temos a palavra em diversas versões. A maioria dos crentes sabem ler, mas não tem esse salmo decorado. O que foi que mudou? O que está mudando do povo de antigamente para o povo de hoje? Mudou simplesmente a tecnologia, mas a nossa memória não aumentou junto com a tecnologia. Então isso nos mostra a forma de como Davi escreve esse salmo, que nós precisamos mudar a nossa metodologia. Nós precisamos começar a aprender mais a palavra, a decorar a palavra e guardar verdadeiramente a palavra no nosso coração. Para quê? Para que possamos fazer uso dela no dia mau, para que possamos adorar ao Senhor como convém, para que possamos destilar a nossa adoração de forma verdadeira a Deus, citando a palavra de Deus. Nós precisamos aprender essas coisas. Esse salmista faz esse salmo de sabedoria, onde o seu tema principal é a temporária prosperidade dos ímpios. Esse salmo ele vai citar de muitas formas, e ele inicia já: não te indignes, não fique inflamado,
Não fique com raiva, não fique aborrecido, não fique entristecido com os ímpios que prosperam. Ele começa muito fortemente esse salmo, orientando que os ímpios vão prosperar, que os ímpios vão enriquecer, e muitas vezes você, fiel a Deus, não vai conseguir conquistar a mesma coisa dos ímpios. E ele vai demonstrar aqui, nós vamos estudar isso aqui. Por que isso acontece? De que forma isso acontece? E o que Deus quer de nós? Porque quando Ele nos chama, Ele quer para alguma coisa, Ele nos chama para algo. E o que é que Deus quer de nós? Quais as promessas que Ele faz para nós? Nós vamos aprender nessa noite. Neste salmo, Davi, ele pondera sobre se os ímpios ou os justos irão desfrutar das bênçãos na terra prometida. Ele vai trabalhar isso aqui. Certo que nós lemos só os primeiros 5 versos, os primeiros 3 acrósticos deste salmo, e não vamos abordá-lo todo, que não dá tempo, mas vamos tentar trabalhar esses 3 primeiros, entendê-los, e com isso aprendemos a adorar a Deus e glorificar o seu santo nome com aquilo que Ele tem para nos ensinar nesta noite. Este salmo coloca a nossa esperança na promessa de Deus e não nas coisas físicas que vemos. Quando Davi usa este salmo, ele usa de uma forma para facilitar a gente decorar. Que bom seria se nós saíssemos daqui decorando este salmo, nas páginas do nosso coração, entendendo os princípios, que a prosperidade do ímpio, ela é muito passageira, ela é muito rápida, ela é muito rala, mas as promessas que Deus fez para os seus são para sempre, são para a eternidade. No verso 1 ele começa: não te indignes. O original aqui no hebraico, o sentido principal do indignes é não se inflame. A percepção do salmista aqui era como se um fogo desejasse consumir os ímpios porque estavam prosperando, inflamar, como se um fogo estivesse queimando toda a relva. Era isso que o salmista estava dizendo: não tenha esse fogo ardendo no seu coração, detestando os ímpios que prosperam. Não olhe para eles, não queira consumi-los, não queira derrubá-los, não os invejes, não te indignes, não se inflame com isso. Era como se ele estivesse dizendo: não tenha a ira dos justos quando você vir o ímpio prosperando. Entenda uma coisa, irmãos: não existe ira dos justos. No livro Apocalipse Z, talvez algum dos irmãos que gostam de literatura, de ficção científica, tenha lido os 3 volumes. Mas o terceiro volume, o título do terceiro volume de Apocalipse Z, de Manel Loureiro, espanhol, ele escreve sobre a ira dos justos, e fala daquela teoria dos zumbis inflamados e vão vencendo, e a ira dos justos, como se os justos se reunissem para destruir os zumbis. E o livro tem uma alegoria aí, que não é pertinente para nós, mas essa ira dos justos não existe. Por quê? Porque Deuteronômio 32, 35 diz que a mim me pertence a vingança, a ira pertencente a Deus, não aos homens. Nós não fomos chamados para ficar irados com os homens, nós fomos chamados para nos irar contra o pecado, e o pecado que nós mesmos cometemos. Eu não posso me irar com os pecados do irmão Marcos. O que eu tenho que pedir aos pecados dele é misericórdia. Deus tenha misericórdia, como o Senhor teve dos meus pecados. A ira que nós devemos ter em nosso coração, a indignação que nós devemos ter em nossas vidas, a indignação que é o fogo que inflama o nosso coração, deveria ser contra os nossos próprios pecados, deveria ser contra o nosso próprio relaxamento, deveria ser contra a nossa própria moral, contra a nossa própria falta de adoração verdadeira a Deus. Isso deveria ser inflamado no nosso coração. Nós deveríamos nos decepcionar com isso, e não com a prosperidade dos ímpios, e não nos preocupar com essas coisas. O salmista alerta aos santos que essa inflamação, ela não pode ser arraigada em nosso coração, porque tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, porque não conseguem entender os princípios da vida, e começam a sofrer, e começam a guardar mágoas no seu coração, e eu sei que dentro da sociedade cristã, nós como ovelhas, nos tocamos, e muitas vezes nos machucamos, nos ferimos, falamos o que não deveríamos, fazemos coisas que não deveríamos. Isso é normal, faz parte da vida. Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Quem nunca feriu? Quem nunca foi ferido?
somos assim, irmãos. Essa é a forma de nós vivermos, porque somos humanos caídos, ainda num corpo caído. Fomos resgatados pelo Senhor, sim. Fomos lavados pelo seu sangue, sim. Temos a ajuda do Espírito, sim. Mas ainda estamos nesta terra pecadora, e por estarmos nesta terra, iremos sujar os nossos pés por muitas vezes. Então nós temos que entender que o salmista está nos alertando a nós não nos inflamarmos contra os ímpios, mas isso traz uma ajuda espiritual a também não depositarmos essa inflamação e essa indignação contra o nosso próprio irmão, porque ele errou, porque ele falou, porque ele nos feriu, porque ele nos magoou. Existem muitos pregadores que dizem assim: irmão, quem diz que perdoar é ficar próximo? Eu não concordo com essas coisas, eu não concordo com esse pensamento. Sabe por quê? Porque Cristo me perdoou dos meus pecados e me chamou para si. E Ele ficou longe de mim? Não. Ele me lavou com o seu sangue e me colocou nos seus braços. Ele me colocou na rocha que é Ele mesmo. Ele me colocou nele. Eu estou enraizado nele. Eu estou arraigado nele. Não pelos meus méritos, mas pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Então eu entendo que eu feri Cristo, e mesmo assim Ele me amou e me trouxe para perto dele. Da mesma forma, nós precisamos aprender a liberar perdão e a ficar próximo daquele que nos feriu. Isso é maturidade cristã. Não é fácil de fazer, não é. Aí você coloca: será que foi fácil para Cristo lhe amar como lhe amou? Será que foi fácil para Cristo descer essa terra e ser machucado, vituperado como Ele foi? Será que foi fácil para Ele receber aquelas bofetadas? Será que foi fácil para Ele receber aquela coroa de espinhos de 2 centímetros entrando no seu couro cabeludo, perfurando até tocar o osso? Será que foi fácil para Ele andar ali naquela via dolorosa, sendo humilhado, cuspido, e as pessoas falando mal dele, e Ele seguindo calado como ovelha muda, aquele matadouro? Não foi, pois o sacrifício dele foi muito maior do que o que você tem que fazer para perdoar o seu irmão. Não te indignes, não se inflame contra ele. Segundo Charles Spurgeon, ele abordando esse versículo, ele diz o seguinte: parece muito difícil para julgarmos, para fazermos julgamentos carnais, que a melhor carne fique para os cães, enquanto amáveis crianças definham por necessidade de comida. Spurgeon, traduzindo esse texto, Davi escreve dizendo que não se indigne com a prosperidade dos ímpios, por causa dos malfeitores, por causa daqueles que lhe fazem mal. Não se inflamem contra eles. Aí Spurgeon diz assim: olha, isso aqui é muito parecido como você pegar a melhor carne que você tem, o melhor filé, dar para os seus animais, os cães, e as crianças que estão famintas pedindo comida, você deixá-las à míngua, sem alimento. Era esse o sentido que Charles Spurgeon estava dando, dizendo o seguinte: que quando o povo de Deus estava olhando os ímpios prosperar e eles padecendo necessidade, eles tinham aquela ira, como se existisse a ira dos justos. E Davi estava dizendo: não se indigne com isso, não se preocupe com isso, não tenha essa ira no seu coração, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Tenha esperança. Então não é normal. Charles Spurgeon falando e citando o exemplo da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth passou um tempo presa. Não é essa Elizabeth que morreu agora, não. É a Rainha Elizabeth, antes da Elizabeth I, antes dessa Elizabeth II. A primeira das rainhas, Elizabeth. Ela foi presa. E ela presa, ela sentiu inveja da mulher, da escrava que ia ordenhar a vaca, mas estava livre, fora da cela. E a mulher ia ordenhar a vaca, levava o leite para o palácio, e a rainha presa, vendo aquela situação, invejou a vida dela, dizendo: se eu fosse aquela serva, eu estaria livre pelo menos para tirar o leite, e hoje estou aqui presa. Mas se ela soubesse, Charles Spurgeon, refletindo nisso, disse assim: se a rainha Elizabeth soubesse que ela passaria 44 anos no reinado dela na Inglaterra, prosperando por 44 anos, governando um país inteiro com toda a liberdade possível, com certeza ela não teria invejado aquele momento daquela serva. Que aquela serva, tirando leite, é serva até o dia de morrer. Mas a rainha Elizabeth saiu da prisão e foi para o palácio reinar. O que é que Charles Spurgeon estava querendo explicar com isso?
que como Provérbios 23, 17, 18 diz assim, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor persevere nele todos os dias, porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Da mesma forma que aquela mulher foi honrada, Deus diz para nós, se nós perseverarmos sem inveja daqueles que prosperam, nós seremos mais próximos, mas não por um só tempo, mas por toda a eternidade. Essa é a promessa da terra prometida. Nós seremos prósperos lá. Os ímpios, daqui a pouco tempo, serão lançados aonde? Nós sabemos aonde serão lançados. E o que adiantou os seus 20, 30 anos de prosperidade, seus 50, 60 anos de prosperidade? O que é isso comparado a uma eternidade na prosperidade, na presença do nosso Deus? Não podemos ter inveja, nós temos que dependa deles. Nós temos que orar por eles, para que Deus os salve, para que Deus liberte-os, para que eles possam desfrutar de uma eternidade maravilhosa na presença do Senhor. Esse verso, o verso 1 continua dizendo o seguinte, não te indignes, não se inflame, não deixe o fogo arder o seu coração, não faça isso. Aí ele continua, não te indignes por causa dos malfeitores. Aí diz, repete, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade. Praticar a iniquidade é aqueles que praticam o pecado. A iniquidade é o pecado, é a perversidade. Os malfeitores são bandidos que fazem mal, mas a iniquidade é pior. Aí ele vai dizer assim, não tenhais inveja. Aí a palavra hebraica para inveja é similar a indignar. Então eu posso traduzir o seguinte, pela repetição do texto, simplesmente Davi está dando ênfase dizendo o seguinte, não se reinflame, não requeime. Já que você está querendo queimar tudo e devastar o ímpio, não requeime, não acenda novamente essa ira, não tenha uma ira dobrada contra eles. Ele está simplesmente sendo redundante aí. Do crente que sente inveja da prosperidade dos ímpios, ele vive apenas na expectativa dessa vida. Aqueles que sentem inveja daqueles que prosperam, daqueles que são ricos, é porque eles estão arraigados apenas nesta vida, está com o olho apenas horizontal. E nós não fomos chamados para ficar olhando apenas para as coisas do mundo, porque a Bíblia diz que as coisas do mundo vão passar, as coisas do mundo são efêmeras, mas as promessas da eternidade são para sempre. As promessas do reino dos céus são para todos sempre. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo, nós temos que olhar para Cristo, é nele que devemos nos firmar. Como 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais miseráveis dos homens. Olha o que é que Paulo está nos ensinando, que invejar a prosperidade dos iníquos é lançar dúvida sobre a prosperidade da providência de Deus. Aquilo que Ele prometeu para ti é muito maior do que tudo aquilo que você pode conquistar nessa terra. Aquilo que Ele está prometendo para você, aquilo que você ganhou através do sacrifício dele na cruz do Calvário, é maior do que qualquer coisa que você possa conquistar aqui, é maior do que qualquer patrimônio que você conquistar nessa terra, porque esse patrimônio daqui a um tempo vai se esvair, esse patrimônio pode ser roubado, mas aquilo que o Senhor te deu, ninguém pode tomar, ninguém pode tomar. No Targum, o Targum é o comentário bíblico da Bíblia hebraica, do Tanakh, é um comentário, e o Targum diz o seguinte, falando a respeito desse texto: se o homem inveja a prosperidade do indivíduo maldoso e cobiça suas riquezas, ele rebaixa a si mesmo até a posição do ímpio, esquecendo-se dos valores mais altos da vida. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, que temos as promessas do reino, que passaremos a eternidade na abundância do Senhor, não podemos em nenhum momento no nosso coração deixar isso descer, porque senão nós vamos nos rebaixar ao mesmo nível que aqueles que estão perdidos estão. E aquele que foi liberto e tirado do charco de lodo e colocado na rocha, não pode se nivelar àqueles que estão no charco de lodo. Nós estamos numa linha mais alta, vemos um
pouco mais alto. E como nós vemos mais alto, teremos que desejar em nosso coração trazer essas vidas para o mais alto, para a limpeza, para a purificação, para a rocha de Cristo, e não invejar querer estar no lugar deles. Mas isso tem feito com que muitos crentes fiquem ensandecidos desejando isso, fazendo votos e mais votos, congregando em igrejas que fazem promessas que não são bíblicas, indo para instituições que dizem o seguinte: se você me dá isso, o Senhor vai lhe dar aquilo. E essas promessas são vãs, porque na palavra de Deus não tem essas promessas. Eu não sou autorizado de pregar algo que aqui não está revelado. Um pastor não é autorizado a pregar algo que não está revelado. Mas as raposas, mas os lobos devoradores, eles não temem a palavra, porque eles não têm o Deus da palavra na vida deles. Por isso que enganam o povo, por isso que prometem o que Deus não está prometendo dar. Deus está prometendo dar a vida eterna, Deus está prometendo dar o perdão dos seus pecados, Deus está prometendo dar uma vida próspera no Senhor. É nele, através dele, e as bênçãos derramadas por ele em nossas vidas. Essa é que é a promessa, essa é que é a verdade, isso é que nos liberta. Essas coisas materiais só nos trazem muitas vezes tribulação, aflições. Eu sei que não é algo ruim para se querer, e nós vamos abordar isso daqui a pouco. Não é esse o princípio. O que nós estamos aqui falando é que não podemos invejar. A inveja é você querer se colocar no lugar do outro, é você querer ter o que o outro tem e querer tirar o que o outro tem para si, é querer que aquele outro não tenha para que você tenha. Isso é que é inveja, isso é que é proibido. Não é proibido você garimpar, buscar, mas tem uma forma de buscar. Não é de todo jeito que nós devemos fazer isso. Então, no verso 2, ele vai dizer o seguinte: pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Olha a realidade. Não inveje os ímpios. Por quê? Porque eles murcharão como a erva verde. O que é isso, irmãos? É de uma erva verde murchar, é simplesmente dizer que ela foi arrancada antes do tempo. Uma erva verde murchar é simplesmente estar dizendo ela não tem raízes profundas. Uma erva verde murchar é simplesmente dizer que ela não vai suportar o sol quando vier causticante nela. Logo vai secar, logo vai faltar os nutrientes no solo, logo vai lhe faltar água. Então o ímpio está sendo comparado à erva, porque ela não vai suportar o sol da justiça quando aparecer sobre ela. Ela não vai suportar quando o Deus zeloso aparecer sobre o ímpio. Aquele que está em pecado não vai suportar a santidade de Deus quando o cobrir, quando o descobrir, quando iluminá-lo. Ele vai logo murchar e desaparecer. Então não tenha inveja daqueles que prosperam. Por quê? Porque eles não subsistirão ao sol da justiça. Aquele que é santo, aquele que zela pelos santos, aquele que resgata os perdidos, os salva, liberta para colocá-los em lugares especiais na eternidade. Este Deus é o Deus sol da justiça, é aquele que não tem imperfeição, é aquele que quando olha, ele vem e olha no interior, e olha dentro do nosso coração, e olha entre as medulas e as juntas, porque esse é o Deus que sabe sondar o nosso coração, antes da palavra nos chegar à boca, ele já conhece, porque ele é o Senhor. Esse é o nosso Deus, o sol da justiça. Simplesmente Deus está dizendo que esses prósperos, aos olhos humanos, não têm raízes profundas. Raízes profundas é dizer o seguinte: eles não conseguem suportar o dia mau. Por isso que nós vemos, irmãos, tanta gente na vida, com tanta coisa, com tanto patrimônio, já conheceu quase que metade do mundo, passeou em todos os cantos, vem uma aflição, tenta suicídio, vem uma aflição, entra em depressão, vem uma aflição, entra em ansiedade, transtorno de ansiedade, outros em toque. Então essas pessoas, elas adoecem muito fácil. Por quê? Porque essas doenças estão afligindo, porque elas não têm raízes profundas. Deus nos chamou para termos raízes profundas nele.
Porque aqueles que têm raiz profunda no Senhor, ele suporta o dia mau, ele passa pela prova dando glória a Deus, ele passa pela prova sabendo que provado todos seremos, mas seremos vitoriosos, porque o Senhor vai conosco na provação. Esse Deus é maravilhoso. Eu sei que muitos perdem essa confiança, tem esse entendimento de não suportar o dia mau. E nós muitas vezes não queremos chegar no dia mau. Quem é que quer chegar? Quem é que quer aqui levantar o braço, Senhor, eu quero ir direto para o deserto? Ninguém quer. Não está na nossa natureza isso, se autodestruir, não está. Mas o Senhor que nos ama, Ele nos prova. Mas o Senhor que nos ama nos coloca em certas situações para que possamos passar por essas situações e sairmos de lá mais fortes e mais vivos, glorificando a Deus, porque Ele nos ajudou nessas batalhas. É por isso que muitas vezes o justo ele padece perseguições, ele sofre necessidades, ele pega doenças terríveis. Mas eu quero lhe dizer que nenhuma dessas coisas é para a destruição daqueles que servem a Deus, mas é para aumentar o nosso nível de comunhão e espiritualidade com Ele. Isso é provação do dia mau. Então não se indigne com isso, mas creia que mesmo que o Senhor lhe colocar a prova, você não estará nessa prova sozinho. Ele vai contigo na batalha. É doença? Ele vai contigo. É falta de recursos financeiros? Ele vai contigo. É provação no meio dos familiares? Ele vai contigo. O que importa é que você esteja nele e ele em você, para poder você ir com ele até o fim e ele contigo até o fim, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não deixe essas coisas te irritar. Qualquer abundância terrestre, ela durará por pouco tempo. Dificilmente vale a pena sacrificar os verdadeiros valores espirituais para entrar na corrida pelo dinheiro ou da prosperidade a qualquer preço. Dificilmente o ímpio resistirá ao sol da justiça. Nós falamos disso. O calor de Deus, quando estiver prestes a chegar a eles, esse calor de Deus vai buscar prestar contas, e os ímpios não terão como pagar as contas. Porque nem nós, se não tivéssemos Cristo, teríamos como pagar essas contas. Ninguém consegue pagar conta de um pecado sequer que você cometeu, do pecado mínimo que seja, de uma mentirinha boba. Você não seria capaz de, com o seu sacrifício, pagar por esse pecado que você cometeu há muitos anos atrás. Imagina os que você comete todos os dias. Então ninguém chegaria na presença do sol da justiça com a autoridade de dizer: eu fiz muito bem nessa terra, eu mereço ser perdoado. Ninguém, nem os ímpios, nem os santos, nem os justos. O próprio Cristo diz: não há um justo nem um sequer, não há um bom. Aí ele chama assim: Senhor, mestre, tu és bom. Ele disse: bom? Só há um bom, e este é Deus. O próprio Cristo disse isso. Então nós não podemos pagar as nossas contas sozinhos. O meu sacrifício, se eu me doar e morrer, eu não serei capaz de pagar nem os meus próprios pecados. Por isso que nós precisamos de um. Por isso que nós precisamos daquele que se sacrificou por nós. Por isso que nós precisamos daquele que abriu mão da glória e por um pouco de tempo veio a essa terra, se esvaziou de si mesmo e se doou por nós. E esse é Jesus Cristo Nazareno. E esse é aquele que se derramou por nós. É através do sangue de Cristo que nós somos perdoados dos nossos pecados. Não há outro. Não há outra forma. Então os ímpios, eles talvez queiram comprar a sua salvação. Talvez eles queiram barganhar com Deus. Mas Senhor, eu fiz muita bondade, eu fiz muita caridade. Existem até instituições religiosas que não creem em Deus e estão fazendo aí coisas boas, distribuindo cesta básica, cuidando de crianças, cuidando de órfãos, em nome de uma causa, em nome de alguma coisa. Mas essas bondades humanas, elas não são capazes de perdoar ninguém. A única forma de sermos perdoados por Deus é através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, é através do Cordeiro imolado. Você pode ser a Maria Teresa de Calcutá, que dedicou muito
muitos anos de sua vida apenas a fazer o bem. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não verá o Senhor. O sol da justiça vai lhe consumir, como consome a erva que logo murcha. Não há como ter raízes profundas sem o sangue de Cristo em nossas vidas. Dificilmente o ímpio resistirá. Da mesma forma que o Salmo 79, dos versos 3 ao 9, diz assim, olha como é interessante. Nós estamos falando do ímpio, mas esse salmo aqui não vai falar do ímpio. Ele diz assim, Salmo 79, e não houve, 3 ao 9, e não houve quem lhe desse sepultura, tornando-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós a iniquidade dos nossos pais. Apresse-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo batidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu santo nome. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é simplesmente um povo de Deus clamando por misericórdia, dizendo assim, Senhor, não nos julgue da mesma forma que julga o ímpio. Até quando o Senhor vai nos assolar? Até quando o Senhor vai nos julgar? Até quando o Senhor vai nos oprimir? Porque o Senhor não faz isso com os vizinhos que são ímpios. Isso aqui é inveja. Eles estavam revoltados porque Deus estava provando eles e os ímpios estavam prosperando das nações vizinhas. Não havia provação de gafanhoto, não havia provações neles. Aí eles estavam, até quando a tua ira vai estar sobre nós? O povo de Deus dizendo isso. Porque não entenderam que quando Deus prova, é para nos fazer mais santos, é para nos fazer crescer, porque o Senhor só prova aquele a quem Ele ama. Deus estava botando eles à provação, eles estavam até destilando adoração, mas era um povo de dura cerviz, era um povo que logo estava adorando outros deuses, era um povo que logo estava servindo e sacrificando a outros deuses. Não podemos e não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para no domingo adorarmos a Cristo e no resto da semana adorarmos a qualquer outras coisas e não nos importarmos com o Senhor e com a sua obra. Não foi esse o chamado nosso. E esse povo está aqui clamando no Salmo 79, particularmente, principalmente por isso, pelo seu abandono, pelo seu desleixo na adoração verdadeira. E eles estavam clamando, e eles estavam pedindo, Senhor, até quando o Senhor vai ficar irado conosco? Até quando o Senhor não vai dar a resposta que eu preciso? Até quando o Senhor não vai entrar com a providência que eu estou clamando? Eu estou pedindo que o Senhor entre com a providência. Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Isso aconteceu para eles lá no Salmo, escrito no Salmo 79, na época que Jerusalém foi levada cativa para a Babilônia. Mas isso é um reflexo do que acontece muitas vezes com nossos corações hoje, de orarmos e não recebermos a resposta, de clamarmos a Deus e Deus nos dá o silêncio por resposta, de clamarmos e pedirmos a Ele e Deus não falar e não responder. E aí você muitas vezes na sua indignação diz, até quando o Senhor não vai nos responder? Nós temos a palavra para nos ensinar, se Ele não está respondendo a minha oração, é porque alguma coisa está precisando mudar, ou porque não chegou o tempo certo. Aí nós temos que fazer essa leitura. Se eu estou fiel na balança, se eu estou com fiel na balança e fiel no altar dele, e eu estou passando por aprovação, e eu estou orando por ela, e ele não dá resposta, tenho que perguntar, Senhor, por quê? Porque quando Paulo, ele clama para que Deus tirasse o espinho na carne dele, ele roga uma vez, ele roga duas vezes, ele roga três vezes, a terceira vez, Deus fala. Deus cura ele? Não, mas Deus fala. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, que diante das nossas provações, nós podemos até não ter o resultado que desejamos nela, mas se somos fiéis a Deus, o Senhor responderá a nossa oração. Pode não ser do nosso jeito, mas Ele falará. Isso edificará o nosso coração e nos firmará nos passos, e firmará os nossos passos na presença deste Deus maravilhoso. O que importa é a presença dEle.
O que importa é a resposta dele. O que importa é o sobrenatural dele respondendo aquilo que nós estamos clamando. Se ele vai responder positivamente ou não, não importa. O que importa é que quando nós clamarmos, ele respondendo às nossas orações, nós seremos edificados no Senhor. Mas aqui a questão dessa prosperidade, dessa inveja, a questão não é ter ou não dinheiro. O ponto aqui não é buscar ou não as coisas terrenas. Não é isso que estamos tratando aqui. Estamos tratando da forma de como se consegue essa prosperidade. Eu não estou dizendo que você agora não é para buscar mais prosperidade, é para ficar do jeito que você está e sofrer até o fim. Não, estou dizendo isso. A Bíblia não está nos ensinando a isso. Até porque existem muitos e muitos homens de Deus que prosperaram. Se eu for citar aqui, eu consigo citar Jó, consigo citar Abraão, consigo citar José, consigo citar Davi, consigo citar Salomão, consigo citar José de Arimateia, consigo citar Isaías. Todos esses eram homens prósperos. Ah, você quer mulher? Tinha Lígia, vendedora de púrpura, uma mulher próspera, abençoou o ministério de Paulo por muitos anos. Tinha Barnabé, tinha Filemão, tinha muitos outros. O ponto não é não buscar prosperidade terrena, não é isso. É não buscar como os ímpios buscam. Essa é a diferença. É não buscar com negócios escusos, com recursos oriundos de corrupção. Eu vi há uns anos atrás pastores lá em Brasília orando pela propina, filmados e passados em rede nacional. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dinheiro, obrigado por essa bênção. Uma propina, um produto oriundo de roubo. Não é essa a prosperidade que nós devemos buscar. Não foi essa a prosperidade que Deus deu a esses homens que nós citamos aqui. Não é. Não é de coisas ilegais. Não é de produtos adquiridos com má fé. Não é através das balanças da injustiça. Não é. Nós não vamos buscar essa prosperidade desta forma. A prosperidade que nós devemos buscar não é desta forma. E quando nós podemos desejar essa prosperidade? A Bíblia sabemos e já citamos que esses homens fizeram a diferença e foram prósperos. E cresceram financeiramente. Eu falo dessa prosperidade física, material que os ímpios têm. Porque Israel estava com inveja, não era da prosperidade espiritual deles não. Eles não estavam com inveja e indignados com a prosperidade, porque eles tinham resposta dos deuses deles não. A prosperidade que Davi está tratando do Salmo 37 é a prosperidade material, a prosperidade física. Era essa que eles estavam com inveja, porque eles faziam tudo de errado e tinham as coisas, e o povo de Deus fazendo o que é certo e não tinha. Era essa a inveja. Mas Deus está proibindo isso? Não. A diferença é que eles que prosperavam ali não depositavam a sua confiança naquele que é dono do ouro e da prata. Nós precisamos, para prosperar, colocar a nossa confiança no Deus que nos salvou. E Ele nos dá a sequência de como fazer para prosperar. O Senhor nos ensina na palavra isso. O Senhor nos mostra. Nós sabemos que não podemos desejar a prosperidade ganhando de forma ilícita, porque essa é a prosperidade dos ímpios e ela é passageira. Vê que ela murcha logo e ela logo se esvai. Não, mas a prosperidade que nós podemos adquirir no Senhor é a que está no verso 3: confia no Senhor e faz o bem. O homem bom não deveria observar a prosperidade do homem mau e nem buscá-la da forma que o ímpio busca. Antes, deveria se preocupar nas tarefas espirituais em Deus, e o resto se lhe acrescentará. Base bíblica, irmão, Mateus 6,33. Vocês sabem decorar. Pois buscai em primeiro lugar a sua justiça, ou o seu reino e a sua justiça, e algumas não, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O segredo da prosperidade em Deus, o segredo da prosperidade física e espiritual em nossas vidas é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Lutero, pregando sobre esse texto, ele diz o seguinte:
seguinte: olha, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, elas correm atrás de nós. Por quê? Porque Deus sabe daquilo que precisamos, e Ele é um Deus bondoso, e Ele é um Deus que conhece, Ele é um Deus que sonda, Ele é um Deus que sabe as nossas necessidades, e Ele é um Deus melhor do que o homem, porque Ele mesmo diz: quem é o homem que tem um filho que lhe pede pão, e este lhe dará uma pedra? Quem é o homem que tem um filho que lhe pede ovo, e ele lhe dará uma serpente ou um escorpião? Aí ele diz o seguinte, ele vai terminar o texto, diz assim: vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que não dará aos seus filhos. O nosso Deus, Ele é poderoso em nos dar o que nós desejamos, mas tem uma fórmula, e a fórmula é priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Se eu quero prosperar, eu priorizo isso. Aí Jesus, ele vem e diz outra coisa: pois, lá em Mateus 16, 26, pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? O que nós podemos dar em troca de nossa alma? O que adianta eu buscar a prosperidade como os ímpios buscam? Porque eu vou ganhar o mundo inteiro, e o que é que está em risco? A eternidade com o Senhor. Eu lembro desse momento aqui, lendo esse texto, eu só lembrei de um filme. O filme é O Último Lance. Eu não sei quem gosta da linha de filmes. Tem um filme chamado O Último Lance. E o princípio desse filme é o seguinte: o ator principal, ele é um cara que trabalha com obras de arte. Ele é um leiloeiro. Ele vende obras de arte, leiloa obras de arte, e ele se torna bilionário com isso, com as comissões. E ele, por ser expert em obras de arte, dentro do enredo do filme, era chamado para avaliar essas obras antes do leilão. Aí ele chegava na obra de arte e dizia assim: essa obra é falsificada. Só que era um golpe. A obra não era falsificada, mas ele tinha um nome muito importante naquele mundo das artes, e todo mundo respeitava a opinião dele e aceitava. Então uma obra de 60 milhões ia para leilão por 30 mil. Nós estamos falando em dólares. E aí ele tinha um esquema. Tinha um cara, amigo dele, que ia para o leilão e dava os lances. Ele sabia que a obra era de 60 milhões. Aí o amigo dele dava os lances de 30 mil, de 60 mil, e ia botando o mais alto, sempre o mais alto o lance para poder arrematar. E uma obra de 60 milhões eles arrecadavam por 200 mil, 300 mil, e aí ele foi prosperando e ricando, ao ponto de ele ter uma sala oculta na sua casa, na sua mansão, com portas igual de cofre, climatizado para guardar as suas obras de arte. E ele se tornou bilionário nisso. E o enredo, ele era um homem solitário, amante das artes, bilionário, com muitas propriedades, com muitos recursos, e tudo que ele ganhava, ele vendeu todos os seus patrimônios e comprou de arte, de quadros, e botou dentro daquela sua sala secreta. Só que o enredo mostra que aquele amigo parceiro de golpe pegou e sabia da solidão dele, introduziu uma mulher para ele, e ele se apaixona por essa mulher, traz essa mulher para dentro da casa dele. Essa mulher descobre esse quarto, porque ele revela esse quarto, todas as obras bilionárias que ele tinha. E aí o enredo desse filme mostra que ele vai para o seu último leilão em outro país, e dizendo para ela: olha, eu vou para esse último leilão, vou me despedir e vou viver só com você e com minhas obras de arte. Ele vai, e quando ele volta feliz da vida para viver o resto da sua vida com aquela amada, a sua esposa, aquela mulher que ele se apaixonou, e ele chega, não a encontra, liga, ela não atende, e ele entra naquele seu quarto secreto, e todas as suas obras de arte tinham sumido, porque aquela mulher tinha levado tudo dele. O que é que eu aprendo com isso? Qual é a lição desse filme? É que o patrimônio que você pode juntar nesse mundo, ele pode ser roubado e pode ser levado, mas aquele que nós juntamos para o reino de Deus e lá nos céus, ninguém pode roubar, ninguém pode tomar. Nós precisamos juntar tesouros do céu, porque o homem não rouba, a traça não corrói,
e porque ninguém pode tirar de nós, porque o Senhor é aquele que guarda o nosso tesouro. Nós precisamos ter esses princípios. Então nós precisamos não ter a fé deste homem que depositou toda a sua confiança e todos os seus recursos naquele quarto secreto, mas nós precisamos ter a fé daquela viúva lá na cidade de Sarepta, que é narrada em 1 Reis 17, capítulo 17, verso 13, que quando Elias chega na cidade e vê aquela viúva fora e diz assim: tem alguma coisa para comer? Aí ela disse: tem um bocado de pão e um pouquinho de azeite, vou fazer para mim, dar para mim e para o meu filho, comeremos e depois morreremos, porque não tem mais recurso. Aí o profeta diz assim para ela: vocês conhecem o texto, vá fazer, mas faz primeiro para mim. E ela creu na promessa do profeta, e ela fez primeiro para ele, e ela priorizou o homem de Deus. E o que aconteceu? E aquela mulher tornou-se a mais próspera de sua cidade, porque ele disse assim: ó, vá pegar panela, pegue seus vizinhos o que puder. E ela trouxe panela e encheu toda a sua casa, e ela disse: agora multiplique. E aquela multiplicação ocorre, e aí o texto diz que não parou de fluir o azeite enquanto todas as panelas não fossem enchidas. Aí o profeta diz assim: ó, agora você vai, se alimente, venda o resto e viva daquilo que Deus te deu. Prosperidade aonde não se podia ter, porque o nosso Deus é perito em nos fazer prosperar quando priorizamos o seu reino, priorizamos os homens de Deus, priorizamos a vida no altar, priorizamos a santidade que Deus nos chamou para ter. Nós, quando priorizamos essas coisas, as prosperidades físicas e materiais se chegam a nós, correm para nós e nos abençoa. Por quê? Porque resolvemos e decidimos ser fiel a Deus e fiel até o fim. Ela creu na promessa e prosperou. E o que nos falta para nós confiarmos? Confiar. Aqui o texto está dizendo: ó, você tem que confiar no Senhor. Esse é o segredo. Não tenha inveja dos homens, não tenha inveja dos ímpios, não se inquiete, não se indigne, não se inflame contra eles, mas confie no Senhor. Porque se fizer isso, se botar essa confiança, você faz bem, você faz o bem. Porque confiar é exercitar a fé, crendo que o Senhor está na causa, Ele está no negócio e Ele está agindo. Quando eu digo eu confio no Senhor, eu estou dizendo assim: eu tenho fé para crer no meu Deus. Quando eu digo e decido, eu vou confiar no Senhor nessa provação, nessa luta. Essa luta eu não vou resolver com minha força, eu não vou resolver dessa forma escusa, eu não vou negociar desse jeito para ter esse recurso que eu tanto preciso, mas eu vou confiar no Senhor. O que é isso? Eu coloco a minha fé em prática, e quando eu colocar a minha fé em prática, essa provação vai passar, o Senhor me dará a vitória, porque Ele prometeu a vitória. Confia no Senhor, porque confiando nele nós fazemos o bem. Em Provérbios 16:3, para arrematar esse versículo, ele diz o seguinte: confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem sucedidos. Confiar no Senhor não é apenas ter fé, mas é confiar no Senhor tudo aquilo que eu estou fazendo nesta terra. É no meu trabalho confiar no Senhor, é indo para o trabalho confiar no Senhor, é indo para a faculdade confiar no Senhor, é estando na faculdade confiar no Senhor, é depositar a minha confiança nele. Ele é o meu protetor, Ele é quem me guarda, Ele é quem me livra, Ele é quem me leva, Ele é quem me traz, porque o Senhor é Deus, e a glória é para Ele, e para sempre seja louvado o seu nome. Esse é o Deus que nós precisamos confiar. Confia no Senhor. Mas o texto não para por aí. Ele não diz só tenha confiança nele, não. Ele vai mais fundo. E o profeta Davi, no verso 4, começando o segundo acróstico, terminando o segundo acróstico, ele diz o seguinte: você vai confiar, mas você tem que agradar-te do Senhor. O que é isso, irmão? Os ímpios agradam-se da sua porção e são totalmente satisfeitos nela, ao ponto de declararem não a Deus. Não é assim? As pessoas que mais são abastadas financeiramente dizem que Deus é um delírio, que Deus é uma invenção humana, que crer em Deus é coisa de doido,
que crer em Deus é coisa de retrógrado, que crer em Deus é coisa de alienado. Eles falam isso por quê? Porque eles têm o que eles querem. Se eles adoecerem, tem os melhores médicos. Se eles precisarem, tiver muito calor no Ceará, eles podem ir para a Europa, eles podem viajar, eles podem desfrutar, eles têm seus próprios aviões, têm seus navios, seus barcos, seus iates, são prósperos. E eles colocam a sua confiança nessa porção. Mas mal sabem eles que isso pode sair e sumir a qualquer momento. E o salmista 53 vai falar sobre isso. Ele diz o seguinte: o salmista no Salmo 53, verso 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, e já não há mais quem faça o bem. Porque essa é a vida do injusto, essa é a vida do ímpio. Eles não se importam com a existência de Deus, eles não se importam com Deus. Mas aí Jesus, trabalhando nos seus discípulos, mostrou uma parábola fantástica. Lucas 12, versos 19 ao 21 diz assim: essa é a parábola do homem rico. Vou ler só o final dela aqui. Mas é daquele homem insensato e rico que diz assim: rapaz, a minha colheita deu muito grande, então eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros novos, e vou colocar tudo aquilo que eu colhi para viver por muitos anos sossegado. Aí ele diz assim: então, quando isso acontecer, eu direi à minha alma, Lucas 12, 19 ao 21, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Aí o verso 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, e para quem serás? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aquele insensato que colocou a sua confiança no seu tesouro na terra e colocou tudo aquilo que ele tinha nos seus depósitos, dizendo assim: agora eu vou viver a vida toda, agora eu vou me regalar, agora eu vou me aposentar, agora eu vou viver a vida. Aí Deus diz: tu és louco, porque se hoje pedir a tua alma, para quem será? Então nós precisamos entender isso, que essa prosperidade de confiança somente nas coisas dessa terra, se nós confiarmos somente nela, como o texto diz, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque se buscarmos nele e o reino dele e a sua justiça, todas essas coisas poderão ser acrescentadas, se o Senhor assim quiser. Então, nós precisamos agradar-te do Senhor. Não faça como estes, mas se deleite no Senhor. O que é deleitar no Senhor, irmãos? Deleitar no Senhor é aquele exemplo que temos em Atos 16. 2 homens fazendo a obra de Deus, curaram uma menina endemoniada que adivinhava. Por essa cura, os seus donos não gostaram, por aquela menina estar agora sadia. Pegaram e inflamaram os sacerdotes e mandaram prender. E estes 2 homens, eram Paulo e Silas, foram açoitados a ponto de rasgar as suas peles, e ali feridos, sangrando, amarrados, pés e mãos no tronco, as feridas abertas, dentro de um local frio, que eram os calabouços, as prisões da época, na época de Cristo ali, era dentro de calabouços, dentro de rochas, embaixo de construções, era mofado, era escuro, era frio, e o vento que entrava era gélido, e pegando, se você já sentiu um corte, e o vento frio batendo nesse corte, você sabe que é altamente doloroso, é como faca lhe cortando novamente. E aqueles homens ali, que estavam fazendo a obra de Deus, o texto diz que eles louvavam e adoravam a Deus, dentro daquela provação, dentro daquele sofrimento, dentro daquela forma de lacerar, que eles podiam dizer: mas Senhor, não é justo. Eles poderiam ter gritado como os salmistas no Salmo 79: Senhor, não é justo, não é justo isso, nós estamos fazendo a tua obra, nós curamos em teu nome, aquela menina foi liberta pelo teu nome, e o que o Senhor nos concedeu foi peia, e o que o Senhor nos concedeu foi açoite, e o que o Senhor nos concedeu foi algemas. Eles poderiam ter feito isso, mas em vez de escolher esse murmúrio, não,
Eles louvavam e adoravam a Deus, engrandecendo o teu santo nome. Dentro das provações é o que nós precisamos fazer. Não é murmurar, não é dizer Deus por quê, mas é dizer: Senhor, se o Senhor está me fazendo passar por essa prova, eu quero passar dando glória a Deus. Eu quero que o Senhor me ajude a dar glória a Deus. Eu quero que o Senhor me ajude a passar por essa prova. Eu quero que o Senhor vá comigo nessa prova. Me ajuda, Senhor. Isso é agradar-te do Senhor. É o que o salmista Davi está dizendo. O homem que tem um coração segundo o coração de Deus está dizendo: nós precisamos confiar nele, e nós precisamos agradar-te dele. É fazer com que ele se agrade da nossa adoração em meio às nossas tribulações. Agrada-te do Senhor. Precisamos ser um incenso, um cheiro suave às narinas de Deus. Paulo, diante das provações, quando em vez de murmurar ele adorava ao Senhor, ele foi o perfume de Cristo, como é narrado lá em 2 Coríntios 2,14. As provações de Paulo, as dilacerações, o seu sangue derramado por amor à obra, é traduzido aqui como o perfume de Cristo, ao que o Senhor se agrada. Está lá em 2 Coríntios 2,14. Vamos correr. Agradar-se do Senhor é fazer a sua obra. Agradar-se do Senhor é dedicar tempo ao Senhor. Agradar-se do Senhor é orar um pouco mais. Agradar-se do Senhor é ter fome da palavra. Agradar-se do Senhor é estar disposto a servi-lo na beleza da sua santidade. Agrada do Senhor. Temos que ser testemunhas de Cristo. É ter uma vívida esperança de um dia, por fim, estar com Ele. Essa que é a promessa. Essa que é a nossa vitória. Isso é que nos faz caminhar mais uma milha. É um dia nos encontrarmos com Ele e Ele dizer assim: vinde benditos de meu Pai, entrar no reino que foi prometido. É esse o detalhe. Aí Ele vai mais fundo. Ele pede para confiar. Ele diz que precisamos agradar dEle, não murmurar, começar a adorar mais, intensificar mais os nossos estudos na presença dEle, buscando conhecê-lo mais. Aí vem o verso 5, o início do terceiro acróstico: entrega o teu caminho ao Senhor. Aqui ele vai além de confiar e agradar. Esse termo está mais para uma criança que em cima de um parapeito, de uma ponte, de alguma coisa que tenha muita água embaixo, e o seu pai está embaixo, ele diz assim: pula, filho. Ele mesmo não sabendo nadar, ele mesmo sabendo que é perigoso para ele, ele salta, sem se preocupar. Por quê? Porque sabe que o seu pai está lá embaixo e vai lhe segurar. Entregar é isso, é essa confiança, sabendo que o nosso Deus está conosco até os últimos dias de nossa vida. Essa é a confiança que devemos ter nele. Entrega o teu caminho. Em Filipenses 1,6 diz assim, Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo assim, eu estou plenamente certo. A palavra pleno é a palavra no português mais completa, não tem outra palavra. O completo do completo, pleno. Eu não tenho nada, não tenho aumentativo, não tenho plenão. Então Paulo está dizendo assim, eu estou totalmente convicto, eu estou plenamente certo. Está em Filipenses 1,6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós, a salvação que Ele nos deu, o que é que Ele vai fazer? Aquele que começou, porque foi Ele que nos chamou primeiro, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos amou. Não fomos nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. E aí este que começou a boa obra, este que nos salvou, este que nos purificou, este que nos chamou para hoje estarmos aqui glorificando o seu nome, Ele está convicto disso. Este que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até a sua vitória. O dia de Cristo Jesus é o retorno, é a parousia, é quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Ele vai completar esta obra. Então não desanime se você escorregar em algum momento. Não fique triste pelo seu pecado, mas não desanime da jornada. Não ache que Ele lhe abandonou porque você errou, escorregou, pecou. Mas se levante em nome de Cristo e peça para que Ele lhe perdoe. E Ele vai sempre estar ávido a lhe perdoar, porque Ele quer que você esteja no caminho com Ele. Então nós precisamos entregar. Nós precisamos saber que Ele está conosco. Mas entregar o quê?
entregar o teu caminho, as minhas ações, por onde eu ando. A nossa jornada na vida, nós temos um caminho a ser percorrido, todos nós sabemos. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua aflição, cada um tem o seu problema, cada um tem o seu quadrado. Todos nós somos diferentes, mas aquele que nos chamou conhece a cada um. Aquele que conhece cada estrela que criou no cosmos, as bilhões de estrelas, e o texto diz que ele chama cada uma pelo seu nome. Aquele que conhece as estrelas, aquele que sabe da quantidade de todos os fios de cabelo que estão na nossa cabeça, aquele que sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes dela chegar à nossa boca, aquele que conhece, é aquele que vai nos resguardar, é aquele que vai estar conosco até o fim da jornada. Ele vai neste caminho, porque Ele nos conhece, Ele sabe da nossa jornada, Ele sabe que o caminho é longo, Ele sabe que há muitos inícios, Ele sabe que nós vamos sempre estar iniciando. Normalmente os crentes, eles renovam seus votos no início do ano, no primeiro culto do ano. Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou me dedicar, Senhor, eu vou fazer. Aí o tempo vai passando, aquelas promessas de janeiro vão esvaindo, aí chegamos em dezembro, já nem lembramos das promessas que fizemos, mas em janeiro renovamos de novo. Na virada do ano, quem vem para o culto renova de novo os votos: Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer aquilo, Senhor, eu vou fazer aquilo. Mas Ele sabe que há muitos inícios na nossa jornada, Ele conhece isso, Ele sabe que há muitas paradas, Ele sabe que há lugares escabrosos, que há traiçoeiras ravinas, Ele sabe que existem desvios, Ele sabe que existem atalhos tentadores, Ele sabe dessas jornadas, Ele sabe que tem vales profundos e escuros, Ele sabe que tem picos muito íngremes e difíceis de chegar, Ele sabe que a nossa caminhada é difícil, é dura e árdua, Ele sabe, mas o que é que Ele diz? Entregue essa caminhada para mim, entregue o teu caminho para mim, porque você não vai sozinho, eu vou contigo até o fim. Esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós servimos, independente do que seja, somente Deus poderá nos guiar com sucesso. Entregar o caminho é entender, Ele vai na frente. Para que ir na frente? Para nos guiar. Se Ele vai no nosso caminho, na frente é para nos guiar. Ele vai na frente. Quem vai na frente é guiando. Venha me siga, venha me siga. É isso que Ele quer de nós. Ele sabe da nossa jornada, Ele sabe dos perrengues que nós vamos passar, mas Ele diz: eu vou na frente e vou lhe ajudando a chegar. Essa é a promessa. Importa é onde está o nosso foco. Dentro dessa entrega que Ele quer que nós tenhamos, nós precisamos de um foco. Para Paulo o foco era este, Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um foco, ele ia até o fim, o alvo dele era Cristo. O que é isso que eu aprendo com isso? Que o nosso caminho tem que ser entregue ao Senhor, e tem que ter um foco, e o foco é olhar para Cristo, segui-lo, acompanhá-lo. E para nós concluirmos, o verso 5, ele vai concluir o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. Aí o que é que ele vai dizer? E o mais, Ele fará. Entregar o teu caminho ao Senhor, no original aqui o sentido é rolar sobre o caminho de Yahvé. Qual é o entendimento que a gente tem estudando esse texto? Entregar o caminho ao Senhor é como se um viajante no deserto tivesse a sua mala, a sua bagagem muito pesada, ele não consegue levar sozinho nessa jornada que ele precisa enfrentar. Aí ele pega o camelo. O sentido é esse que os estudiosos dizem. É como se esse entregar o caminho ao Senhor e colocar o seu peso do seu caminho sobre Yahvé, a sua carga sobre Yahvé, sobre o Jeová, é como aquele viajante colocava o camelo de joelho e rolava o seu pesado fardo em cima do lombo do camelo, para que o camelo ajudasse a atravessar o deserto e chegar no destino final. Então aqui o Davi está dando essa similaridade, esse exemplo
que era muito real na memória deles naquela época, que era muito comum se ver viajantes com cargas pesadas em cima de camelos. Então ele está dizendo o seguinte: ó, coloque a sua carga pesada em cima do Senhor, porque Ele vai contigo nessa jornada. Entregar o meu caminho ao Senhor é confiar nele, porque o mais Ele fará, Ele me levará até o final da minha jornada. Jesus, Ele faz essa mesma petição em Mateus 11, 28, Ele diz assim, para concluirmos: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloque-se de pé, igreja. Coloque-se de pé confiando no Senhor, entregando o seu caminho ao Senhor, entendendo que só nele, como o salmista do Salmo 55, verso 22, ele vai dizer o seguinte: ó, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Aquele que nos chamou para essa boa obra, Ele vai completar. E aquele que vai completar nos chama para confiar nele. E quando confiarmos nele, Ele vai nos fazer prosperar, porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Não queira prosperar na vaidade dos ímpios. Não queira prosperar como os homens maus prosperam. Mas queira e deseje a prosperidade, é até lícita, mas deseje nos pés do Senhor, clamando a Ele dia e noite, para que Ele lhe dê a estratégia certa. E aí você vai conseguir prosperar, sem enganar ninguém, sem passar por cima de ninguém, porque o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é caridoso, Ele nos ama. Se você está se sentindo pesado, seu fardo é pesado, você acha que não tem perdão para você, eu quero lhe dizer: aquele que nos chamou para essa boa obra, como já citamos, é aquele que alivia este fardo, é aquele que quer pegar esse fardo de pecado da sua vida e trazer para cima dele, lhe perdoar e lhe dar a salvação tão almejada. Creia no Senhor, acredite que Ele pode resolver os seus problemas, Ele pode entrar na sua causa, Ele pode entrar nesse caminho que você está trilhando e pode resolver a sua situação. Creia no Senhor. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que a palavra dEle possa produzir frutos em nossas vidas. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma noite de adoração a Ti. Aprendemos, Senhor, que precisamos confiar, que precisamos agradar de Ti, que precisamos entregar o nosso caminho a Ti, Senhor. Mas sozinhos não conseguiremos, sozinhos não teremos forças, Pai. Por isso eu te peço, ajuda-nos, Senhor, e socorre-nos. Vem neste caminho e liberta-nos. Aquelas vidas que precisam de salvação, meu Deus, que precisam do Teu perdão, que sejam perdoadas agora, se elas se arrependerem profundamente, Senhor, dos seus atos. Aquelas vidas, Senhor, que estão fracas na fé e querem aprender a dar um passo de mais fé, que o Senhor possa entrar agora, através do Teu Santo Espírito, nesses corações e restaurar a saúde espiritual dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor. Fortalece a cada vida que aqui entrou. Faz-nos entender que este caminho às vezes é doloroso, às vezes é causticante, às vezes é intransponível. Não conseguiremos chegar se formos com a nossa força, com o nosso braço, mas sabemos que se formos na Tua mão, que se formos com o Senhor na frente, nós chegaremos ao final. Dá-nos essa percepção de fé, Senhor. Dá-nos, Senhor, esse entendimento. Ajuda, Senhor, a cada vida que aqui chegou. Fortalece a fé de cada irmão meu nesse lugar. Faz, Senhor, com que possamos chegar mais uma milha, andar mais um pouco, confiar mais em Ti. Faz com que o nosso foco seja a Tua cruz. Faz com que o nosso foco seja a Tua palavra. Faz com que o nosso foco seja a Tua promessa. Faz com que a nossa esperança seja fortalecida na Tua vinda e no Teu retorno, Senhor. Aumenta em nós a nossa fé. Trabalha em cada coração nessa noite. Pois eu te peço e já te agradeço tudo no nome santo de Jesus. Aqueles que concordam dizem amém. Louvado seja o Senhor.